Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Nós estamos aqui nesse instante, dispostos a doar as nossas melhores energias e também com o coração aberto para recebermos do alto, do nosso querido Mestre Jesus e de todos os mentores que nos assistem, as melhores energias em forma de luz, em forma de serenidade, de saúde, de paz e de amor. Sejam todos bem-vindos a este momento que a gente recarrega as nossas baterias de energia e que a gente também tem a oportunidade de ajudar o próximo tão necessitado dessas vibrações amorosas e de saúde. Nós vamos hoje fazer o estudo do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz é um dos livros da coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos ler e estudar o capítulo 50. Sempre tem uma passagem da Bíblia e depois Emmanuel comenta, né? O título do capítulo é Para o Alvo. E a passagem, a fala, prossigo para o alvo, Paulo de Tarso. Vou repetir. Prossigo para o alvo, Paulo de Tarso. Essa citação de Paulo encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Vamos aos comentários de Emmanuel. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual, pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus. Recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos e sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo. Seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Que lição linda essa, né? Para o alvo. E nós, inúmeras vezes, temos nos esquecido de determinar e de seguir o alvo.
o que tem acontecido inúmeras vezes na nossa existência é que nós vamos deixando a vida nos levar e, sem percebermos, nós não colocamos os objetivos na nossa vida. E com isso dificulta o foco, dificulta a concentração, né? Vamos dar um exemplo. Quando você tem uma matéria para estudar para um concurso, você tem um alvo. Eu quero passar no concurso X. Aí você vai atrás das matérias que precisa de estudar, onde ministra as aulas, quais os professores, você faz um planejamento de estudo. Muitos contratam coaching para poder fazer isso de uma forma mais elaborada. E aí você tem todo um planejamento e você vai seguindo. Quando é dada a largada, é como se fosse uma flecha em direção àquele círculo, àquele alvo. Então, ela caminha, vai aumentando a velocidade até que ela atinge o ponto que queria. Isso é seguir o alvo, né? Para o alvo, como é a lição de hoje. Isso a gente faz muitas vezes na vida. Então, você verifica que você tem uma dívida X, você renegocia, você vê qual você vai pagar primeiro, qual depois, quantas prestações e tal. Você já sabe que você vai demorar 1 ou 2 anos para quitar aquela dívida. E você trabalha pensando que o seu alvo é quitar aquela dívida, né? Quando você tem, por exemplo, uma tese, um TCC no final de curso, você já tem todo o tempo, né, programado para que você consiga, em tempo hábil, apresentar a sua monografia, o seu TCC, você passar pela banca, você se formar, né, e você ter o dia de você realmente assinar seu diploma e ser uma profissional já diplomada. Acontece que tem duas coisas. Nas nossas vidas, nós dificilmente aprendemos a colocar alvos. A maioria das vezes a gente se esquece dos alvos. Então, nós somos, por natureza, bem desorganizados. Uma minoria que coloca isso como prioridade. E são pessoas mais assertivas, pessoas mais concentradas, né, e que já têm uma visão de futuro, né, e que são boas em planejamentos e estratégias. Mas a grande maioria de nós se perde. Primeiro, a dificuldade de definir qual o alvo. Depois, a metodologia para poder atingir esse alvo. E no meio do caminho, a gente ainda quer dar uma volta, né? Bom, aí, se nós temos essa dificuldade com a nossa vida vinculada à matéria, que tem os nossos estudos, o nosso trabalho, a faxina da casa, a limpeza dos armários e por aí vai. Imagine espiritualmente. Quando começa o ano, por exemplo, normalmente é o ano que a gente coloca a nossa lista de desejos a serem cumpridos. O que a gente percebe? Que na maioria das vezes chega o fim do ano e os nossos desejos estão ali empacadinhos, né? Isso acontece inúmeras vezes. E nós percebemos que faltou foco, faltou uma organização, uma persistência, e por aí vai, né? Mas, no início do nosso ano, raras são as pessoas que fazem o seu planejamento para cuidar da sua espiritualidade. E eu nem estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de energia. Nós não temos essa rotina no nosso mundo ocidental. A maioria de nós nem meditação faz, porque não consegue. Então, não consegue colocar na nossa rotina um tempo para meditarmos, um tempo para estarmos escutando uma palestra, indo até um templo religioso, ou fazendo alguma coisa que vá cuidar do meu espírito, que vá cuidar da minha mente. Nós temos essa resistência, porque nós não
Não estamos numa sociedade que tem isso como rotina. Agora, imaginem ainda colocar o alvo dentro da espiritualidade maior. Nós temos dificuldades. Então, nós desejamos ter Jesus conosco, mas nós não nos organizamos para seguir Jesus. Nós achamos lindo as histórias de todos que seguem, mas nós temos dificuldade de construir a nossa história de alguém que segue Jesus. E aí Paulo nos chama a atenção para o alvo, né? E Emmanuel nos comenta esta fala de Paulo, lembrando que Paulo era uma pessoa que ele colocava o alvo e ele cumpria bem. Todas as demandas que tinha, ele vencia para poder chegar até o seu alvo. Aconteceu isso quando ele era Saulo, e que ele acreditava que os cristãos eram uma raça que precisava de ser extinta, que ele não conseguia entender o lado espiritual, ele via como rebeldes, contrários ao imperador, para quem ele prestava os seus votos, né, como seguidor, né? Então, quando Paulo é apresentado a Jesus, ele se converte ali na estrada de Damasco, ele passa a compreender o Cristo, passa a conhecer os cristãos de perto, ele deixa riqueza, ele deixa poder, ele deixa tudo, e ele vai se sustentar e vai seguir um novo alvo. Então, se ele estava indo para a esquerda, ele para nesse caminho, ele retoma e coloca um novo alvo à sua direita. E ele segue o alvo. Porque ele foi injuriado, caluniado, teve vários familiares que abandonaram ele, vários amigos, ele se sentiu só, ultrajado, passou dificuldades financeiras, econômicas, materiais e tudo mais. Então, Paulo sofreu muito, não foi fácil ele seguir esse alvo. E graças à persistência dele, à fé, hoje nós conhecemos, né, a Bíblia, hoje nós somos cristãos, porque ele levou os ensinamentos de Jesus aos quatro cantos, né, que ele podia levar. Pois bem, então Paulo é um exemplo para nós disso. Quantas vezes nós nos perdemos porque a gente não sabe exatamente qual o alvo? E eu me lembro daquele livro, Alice no País das Maravilhas, onde, acho que é o gato que pergunta para ela, fala que está perdida, né? E aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. E ele fala, então, você está perdida mesmo, né? Para quem não sabe onde quer chegar, está perdido. Então, nós precisamos de saber onde nós queremos chegar, quem nós verdadeiramente queremos ser. E aí eu preciso de traçar a estratégia para ir para o alvo, né? Quando a gente quer, a gente dá conta. Então, por exemplo, a minha melhor amiga está fazendo aniversário num restaurante, que é difícil de estacionar, não tem onde parar. Então, eu tenho duas opções. Eu vou com o meu carro, eu vou pagar um estacionamento, eu pago o Uber, eu vou bem mais cedo para conseguir parar, eu dou um jeito, eu soluciono essa questão, porque eu desejo muito estar com ela. Eu estabeleci um alvo aí. Hoje eu vou no aniversário da fulana. Pode chover, pode fazer sol, o que for, eu vou estar lá no aniversário da fulana. Não é mesmo? Quantos jovens decidem prestar um vestibular ou fazer um PAS para medicina, por exemplo, e que decidem ficar 3 anos da sua vida ali, concentrados. Deixam de ir no cinema, de ir nas baladas e ficam concentrados, estudando de segunda a segunda, eles estabelecem qual é o objetivo. E aí eles vão em direção ao alvo colocado. Claro que tem vezes que quando nós temos essa certeza, tudo pesa pouco. Se eu estou tremendamente apaixonada por alguém e eu tenho que dirigir meia hora no meio da chuva para chegar no cinema para encontrar essa pessoa, eu vou tranquila, porque o meu desejo de estar com aquela pessoa é imenso.
E aí as dificuldades ficam bem menores do que quando eu vou contrariada ou sem consciência para um lugar, não é mesmo? Quantas vezes a gente vê a criança que a gente fala, vamos na igreja, na evangelização, e a criança faz muxoxo e tal, ela não tem noção do quanto que aquilo ali é importante para ela. Quando nós temos essa consciência da importância, a gente fica menos reclamão. E nós precisamos de ter consciência de que, dentro do nosso planejamento, nós precisamos separar um alvo para que eu possa crescer espiritualmente falando. Como eu sou um ser humano e a minha saúde, ela depende de um tripé equilibrado, onde eu tenho a saúde do corpo físico, a saúde da mente, a saúde do espírito, quando eu me lembro disso, eu posso traçar o meu alvo. Eu vou cuidar da minha saúde espiritual. E aí diminui, muitas vezes, os esforços contrários que eu mesmo faço de resistência, de preguiça, de preconceito, para poder seguir. Não é mesmo? Outras vezes, quando a gente já nasce aprendendo que eu preciso de fazer tal coisa, aquilo ali já vai de forma tão natural que já faz parte da minha vida, não é mesmo? Então, nós precisamos de ver que todas essas leis que nos cercam, todas essas leis humanas e divinas, nos faz refletir sobre a importância de nós traçarmos objetivos na nossa vida. Por isso que quem me conhece sabe que eu aboliria a música deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Nós precisamos de traçar alvos, nós precisamos de ser donos da nossa vida, nós somos arquitetos do nosso destino. O que eu vou construir depende da minha assinatura. Não é a vida que vai me levar, não. Porque isso é confundir. Eu posso não ter resistência àquilo que eu sei que eu não posso mudar. Aí vem a aceitação. Mas boiar na água e deixar a vida me levar, a qualquer hora dessa um jacaré vem nhoque, né? Então não dá. Então, é isso que Paulo falava, para que a gente possa estabelecer os nossos alvos. Então, por exemplo, vamos pegar uma família normal, uma criança de 10 anos. Aí, quando chega novembro, a mãe já começa a saber, né, qual a escola que vai matricular a criança. Ótimo. Aí já faz o planejamento de comprar o material com 13º. Ótimo. Aí já compra o uniforme, deixa tudo prontinho, organiza a viagem. Ótimo. Aí já separa no seu salário. O ano que vem eu quero que fulano possa fazer inglês, possa fazer isso, possa fazer aquilo outro. Ótimo. O que está faltando? Está faltando o alvo da espiritualidade, da mente. Então, às vezes, eu estou cuidando do físico do meu filho e não estou cuidando do espiritual e da mente. Em algum momento, o desequilíbrio chega. Outras vezes, na minha própria profissão, que depende de mim ter um momento para que eu possa absorver aquilo que vem da minha profissão e cuidar da minha mente, do desgaste da minha profissão. Cuidar do meu espírito e cuidar da parte relacionada à matéria. As pessoas, às vezes, têm a poupança, as pessoas, às vezes, têm tudo certinho, mas não tem uma poupança energética e não tem uma construção, uma base de saúde mental para lidar com as adversidades. Haja visto que hoje a gente vê as pessoas se desestruturando com muita facilidade. E a gente vê pessoas que a gente imagina que têm um mínimo de estrutura e não estão dando conta. Por quê? Faltou cuidar da parte mental e espiritual. E eu não estou dizendo para esquecer a material, não. Nós temos sim que cuidar da parte material, porque nós somos um espírito encarnado num corpo material, né? Então nós temos que cuidar também. Mas para isso temos que ter o equilíbrio. Nos nossos desejos de início do ano,
Será que a gente computa ali? O ano passado, eu dei 10 cestas básicas, esse ano eu quero dar 15 cestas básicas. Ou 12, uma por mês. Será que nós computamos alguma prática de caridade? Será que a gente coloca ali o que a gente pode fazer para servir de exemplo para os nossos filhos? Será que a gente coloca levar as crianças para poder conhecer, de repente, levar um lanche no asilo? Será que está na nossa pauta a gente fazer oração em família? Será que está na nossa pauta a gente descansar e ter um dia de férias com todo mundo sem celular? Será que a gente consegue? Para descansar a mente? Para poder conversar, para poder estar legal? Ou será que inúmeras vezes a gente não vê as doenças que nos cercam porque a gente valoriza aquilo que em excesso vira doença? Então eu vejo muitas vezes em restaurante crianças de 2, 3 anos com o tablet, o celular dos pais para dar sossego. Aí essas crianças chegam para mim com 12 anos, que os pais falam que não sai do computador, não sai do celular, não sai dos joguinhos. Será que a criança nasceu sabendo isso ou será que foi aprendido pelo modelo paterno, materno? Ou pelo que foi aprendido? A criança dá sossego quando é pequenininha, então eu dou para ela brincar? São reflexões que a gente tem que fazer. Porque se eu não tenho alvo a seguir, eu vou mudando as minhas direções. Então, às vezes, eu não quero um filho viciado em jogos. Mas quando o neném nasce, a mãe está cansada e quer ir no restaurante e tudo mais, eu começo a oferecer para ele os joguinhos, desde bebê. Então, se eu não tenho esse alvo firme, de repente eu me desvio e eu mesmo estou colocando ali um pré-requisito para depois essa criança passar por essa dificuldade. Eu estou dando um exemplo assim meio, né, talvez mais forte para a gente entender. Aí vem outros exemplos também, né? Outros exemplos. Então, se eu nunca tenho tempo para nada, nem para desenhar com meu filho um momento, como é que eu quero que depois ele tenha um tempo, né, para que ele possa cuidar dele e tudo mais? Difícil. Se eu, de repente, dou o exemplo de que cuidar de si é algo desnecessário, como que eu quero depois que ele cuide de si? Então, nós somos exemplos o tempo todo. Se nós queremos seguir Jesus, muitos vão se basear. Então, nós sempre somos exemplos para os outros. É isso que é meio difícil, né? Então, às vezes, a gente tem dia que a gente pensa em chutar o pau da barraca. Mas quando a gente lembra o tanto de gente que está assim, se inspirando na gente para vencer uma dificuldade, a gente volta atrás, sacode a poeira, dá a volta e recomeça em direção ao alvo. Quais os alvos que você tem em mente? O que você quer se tornar? O que você espera para o seu futuro? Será que os alvos que foram pensados são só os materiais? E se eu esqueci, está em tempo ainda de colocar aqueles alvos que cuidam da minha saúde mental, da minha saúde espiritual, para que eu possa estar plena. Porque eu sou corpo mais espírito. Disso a gente não pode fugir. E quando eu cuido da minha mente, quando eu cuido do meu espírito, eu estou cuidando do meu futuro quando eu partir. Porque todos nós partiremos. E vamos deixar a nossa história aqui. E os nossos sentimentos, os nossos pensamentos vão nos acompanhar. Por isso que eu tenho que cuidar. Porque eu vou ser minha companhia para sempre.
A roupa, o corpo, as rugas, a maquiagem, os botox vão ficar. Agora, os meus pensamentos, os meus sentimentos vão comigo. O que eu quero levar nessa minha bagagem? Quando eu respondo essa pergunta, o que eu quero levar na minha bagagem, eu começo a descobrir dezenas de alvos que eu preciso de alcançar. Vamos pensar nisso com carinho e fazer a nossa prece da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pai querido, esta oração nos foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus, para que pudéssemos ter nela uma fonte de luz e de força. Que possamos nos lembrar desta oração nos momentos de alegria, nos momentos de dor e de tristeza, nos momentos em que eu desejar me conectar com essa fonte de energia universal que é o Senhor. Pai, abençoa todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, que estão no orbe terrestre. Dai saúde, paz, tolerância, paciência, gratidão em todos os corações, para que juntos possamos brilhar em positividade, em fé, esperança e amor, e mudarmos essa psicosfera do nosso planeta. Que possamos mentalizar o nosso mundo Terra, com aquela chama violeta linda, envolvendo toda a Terra, abrasando a Terra com essa energia de cura. E depois uma luz azul de paz, também envolvendo a nossa Terra. E depois os raios de sol, envolvendo o nosso mundo, para que juntos nós possamos receber essas luzes que vêm do alto, adentrando o nosso peito e nos fazendo refletir e agir no caminho do bem. Perdoa-nos, Pai, a nossa acomodação, a nossa cegueira diante dos teus ensinamentos. Conduze-nos ao despertar da nossa consciência e a sustentação nesse pós-despertar, para que possamos dar conta de seguir adiante, conhecendo a verdade, conhecendo a nós mesmos. Que todos possamos nos sentir abençoados, amados por Ti, Pai querido. E que todos aqueles mais necessitados de luz, de saúde, de afeto, de força, possam receber essas vibrações. Em Seu nome, em nome de Seu Filho Jesus e de Nossa Mãe Maria Santíssima. Assim, nós finalizamos essa prece dizendo graças a Deus, graças a Jesus, graças a Nossa Mãe Santíssima. Que assim seja. Pois bem, estamos aqui finalizando mais um estudo e oração. Obrigada a todos vocês que participaram. Obrigada pelo carinho das mensagens, obrigada pelas curtidas, pela divulgação do nosso canal. Muito obrigada. Estamos aqui firmes todas as semanas, todos os dias, exceto sábado, para que a gente possa estudar e aprender um pouquinho mais. Então, nós vamos finalizar agradecendo o dia de hoje, nessa noite linda que começa. Vamos repousar o nosso sono,
repondo as nossas energias. E vamos amanhã, ao amanhecer o dia, darmos graças ao sol e a oportunidade de mais um dia de vida na carne, para podermos cuidar dos nossos aprendizados, das nossas reparações, dos nossos afetos, do nosso querer. Vamos estabelecer os nossos alvos, as nossas metas, para que possamos juntos evoluir e assim continuarmos juntinhos nessa mesma escola que é a Terra. Uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.